Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa onde eu respondo os membros do canal, que inclusive agora tem um novo nível de apoio, onde você pode pagar uma mixaria a mais e fazer parte de um grupo exclusivo no Telegram dos apoiadores do canal. A gente tem esse grupo dos patrões aí do 2 Dedos há muito tempo e agora eu vou abrir o grupo dos patrões pra galera que apoia o canal já há bastante tempo aqui, pro pessoal do clube de canais. Um negócio aí bem exclusivo, tá? Já casou gente desse grupo, com pessoas que se conheceram no grupo, já teve empresa que nasceu nesse grupo, muitas amizades maravilhosas, gente edificada que abandonou muitas compreensões ruins pelas conversas ali que se dão entre crentes. Se você quiser estar no grupo do Telegram, onde eu participo e interajo de vez em quando e mando vídeos e bastidores, coisas assim, só você entrar aí pra ser membro. Você que já é membro, é só aumentar o seu nível de membresia ou se tornar membro aí pra participar do grupo com a gente. E hoje a câmera tá na altura certa, né? Eu tive que chamar um amigo meu pra vir me ajudar, o James veio me ajudar. James Alves, grande James, o cheiro, pra colocar a câmera aqui na altura certa. No último vídeo a câmera tava quase na minha cabeça, altíssima. Agora não, posso falar com vocês aqui na altura certa. E como aconselhar pessoas não cristãs sobre pecados sexuais se elas não acreditam na Bíblia? É muito difícil a gente indicar às pessoas que elas tenham uma ética cristã sem elas serem cristãs. A gente não vai pras pessoas pra dizer, olha, para de fazer sexo antes do casamento. A gente vai pras pessoas pra dizer, para de estar rebelado contra Cristo Jesus, se aproxime de Deus e viva pra Ele. Não é? Essa é a grande questão, essa é a grande coisa. Os homens não vão pro inferno porque transam, eles vão pro inferno porque rejeitam Jesus. Se aceitassem Jesus, parariam de cometer certos pecados. Mas o nosso processo de se aproximar dos descrentes é um processo de convidá-los ao evangelho e não de convidá-los à ética e à moral cristã no primeiro momento. A ética e a moral vem atrelado a aceitar Jesus, mas a gente prega Jesus acima de qualquer coisa. Pastor, eu e minha esposa não pensamos em ter filhos biológicos, mas sim em adotar. Pensamos errado por isso? É errado não querer gerar um filho, mas sim adotar? Nós somos ordenados por Deus a também multiplicar, não apenas a cuidar. O fato da gente criar uma nova vida e trazer uma nova alma à existência, trazer uma nova pessoa que pode conhecer Jesus e então ir para a eternidade com ele, isso é uma coisa excelente que a gente deveria praticar também. A gente tem um vídeo aqui sobre ter filhos, tá aqui no nosso canal, e tem um capítulo no meu livro Pecados Aceitáveis, onde eu falo sobre infertilidade. O ponto é que ter filhos e tê-los biologicamente é um mandamento bíblico que a gente deve cumprir no casamento. Mas eu quero encorajá-lo a adotar. Adotar é uma coisa maravilhosa, é um ministério extremamente necessário e quero que você possa manter esse plano de adotar filhos. Mas tê-los biologicamente também faz parte do mandamento de Deus. Aqui o versículo de Gênesis 12:11, a mentira de Abraão dizendo que Sara era sua irmã, não sua mulher. Aí diz aqui, Pastor Iago, se o diabo é o pai da mentira, por que Abraão mentiu acerca de Sara? Esse texto nos permite a mentir em algumas situações, como explicá-los? A questão é, o que a gente tem em Gênesis 12 é Abraão pecando, é Abraão errando, é Abraão fazendo uma coisa errada e não fazendo uma coisa certa. É fundamental que a gente saiba diferenciar o fato da escritura indicar coisas e da escritura narrar acontecimentos. Muitos dos acontecimentos que são narrados para nos mostrar o erro, a falha e o pecado, até mesmo de grandes homens de Deus, no caso, Abraão, que mentiu porque teve medo de alguém matá-lo pra tomar a sua mulher e quase que ele perde a mulher dele porque o povo achava que ela era solteira, só irmã de Abraão. Foi tolo, mentiu, pecou. E há uma história ali que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus. Pastor Iago, qual a sua opinião sobre testemunhos de pessoas que morreram por minutos ou segundos e relatam que tiveram experiências no céu, paraíso e voltaram à vida? Teólogos relatam que Lázaro, após a ressurreição, não foi mais o mesmo. Esse relato sobre Lázaro, pra começar, eu não sei onde é que tá isso na Bíblia. Lázaro, após a ressurreição, não foi mais o mesmo. A gente não tem nada na escritura que estabeleça exatamente esse tipo de coisa sobre Lázaro. Agora, experiências de quase morte não representam uma fonte válida de informação sobre a vida após a morte. Quando Jesus nos leva, ele nos leva em definitivo. Não tem, sei lá, um caminho, um meio termo, onde, eita, quase fui pro céu e agora voltei, e então eu posso agora narrar a minha experiência de quase ir pro céu, porque tava indo, mas Jesus me chutou de volta. Ou a imagem cinematográfica que você quiser assumir pra você. Essas experiências geralmente são alucinações, ou cérebro pifando, são imagens que a gente projeta, você enxerga de tudo, sabe? O pessoal que tem experiência de quase morte são pessoas que narram revelações opostas, incompletas, inconclusivas, contraditórias, cheias de problemas e muitas completamente opostas daquilo que a gente acredita na escritura. Eu acho que experiências de quase morte não valem, nem devem ser fontes confiáveis pra gente ficar procurando informações sobre Deus. Jesus teve medo da dor da morte, ou algo do tipo, quando decidiu orar ao Pai em Mateus 26:39? Essa é a oração que Jesus faz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu acho que o cálice não é o cálice da dor, ou o cálice da morte. Eu acredito que o cálice é o cálice da ira. A linguagem do Antigo Testamento é essa linguagem do cálice da ira de Deus, que é completo e tudo mais. A preocupação de Jesus não era que ele ia sofrer fisicamente. A preocupação de Jesus é que ele seria separado do próprio Deus, levando sobre si todos os pecados da sua igreja e então sendo punido e abandonado por Deus, considerado pelo Pai o maior pecador de toda a humanidade. Alguém que levou todos os pecados do seu povo,
dos seus eleitos. E isso faria com que pela primeira vez o filho se separasse do pai. Pela primeira vez Deus se separasse de Deus e agora o Deus Filho fosse rejeitado pelo Deus Pai, então moído por causa dos nossos pecados. É um cálice muito pior de beber do que a simples dor na cruz. Iago, sou praticante de artes marciais, o que também implica no aprendizado da filosofia, como o Bushido, por exemplo. Até que ponto posso levar essa filosofia para a vida? Seguir essa filosofia entre confronto com a vida cristã? Eu não conheço o Bushido, não faço a menor ideia de qual é a filosofia, não sei nem que tipo de luta é essa. Então assim, você pode aproveitar das filosofias seculares, das filosofias não cristãs, e tentar encontrar o que há de verdade naquilo ali. Existe algum valor, algum ideal, alguma percepção da realidade que tá em consonância com os valores do cristianismo. Nesse sentido, tá ótimo. Você pode aproveitar, você pode encontrar os momentos de verdade. Agora, é importante que você seja rápido em encontrar as antíteses, encontrar aquilo que nessas filosofias vai contra a tua fé, para que você possa rejeitar. Você nunca vai conseguir ser o cara 100% do Bushido, por exemplo. Assim, você não vai ser 100% de nenhuma filosofia, de nenhuma compreensão de mundo. Você sempre vai ser cristão, né? E como cristão, você pode aproveitar das filosofias do mundo, mas você não pode se engajar totalmente nas ideias dela. O que você acha das entidades das religiões de matriz africana? São demônios ou simplesmente não existem? As duas coisas, tá? Você tem tanto fenômenos naturais, por fenômeno natural, entenda engano, mentira clara e estabelecida, pessoas que enganam dizendo que recebem essas entidades, e pessoas que estão convencidas que recebem essas entidades e que de alguma forma se induzem nesse processo. A gente chama isso de auto-hipnose, onde você entra num tipo de estado de transe porque você está muito convicto de que algo pode acontecer. É um fenômeno altamente natural, acontece até em igreja neopentecostal, esse tipo de coisa, tá? Mas também existem demônios ali. Toda falsa religião é uma religião que está debaixo da atuação do diabo, está debaixo da atuação de Satanás. Então, essas entidades podem muitas vezes ser possessões demoníacas também. Iago, mas isso é racismo. Isso é racismo? Você tá dizendo que as religiões de origem africana são do diabo porque são preto. Mas veja, qualquer outra religião vinda de qualquer outro lugar vai ser interpretada do mesmo jeito. Se houver uma religião de nórdicos, de louro, do olho azul, que recebem também entidades, a gente vai argumentar a mesma coisa. Receber entidades, seja de qual matriz religiosa seja, vai ser algo também demoníaco. Allan Kardec, por exemplo, era francês. Absolutamente não importa a cor da pele dele, mas o que ele estabelece também é relacionado a demônios. Falar com fantasmas, com espíritos ou coisas assim, dentro de uma leitura cristã, é uma leitura de um fenômeno demoníaco e não de um fenômeno paranormal. Trabalhos de macumbaria são reais? Vejo muito no meio pentecostal em que cresci, as pessoas contando testemunhos de obras de macumbaria que Deus revelou que foi feita, ou as pessoas estavam mal, saúde, trabalho, etc, por causa de macumbaria. Essas revelações sobre macumbaria são muito problemáticas. Isso é muito comum no ambiente não pentecostal e absolutamente é baseado também em algumas falsidades. A pessoa diz, tem uma macumbaria contra a tua vida, e como é que tu vai saber se tem ou se não tem, tá? Agora, uma vez que nós somos cristãos, nós estamos protegidos pelo poder do Espírito. O diabo, ele atua contra nós, existem ambientes onde o diabo se manifesta com mais intensidade, e não existe uma teologia estritamente estabelecida na palavra de Deus sobre isso, mas nós não precisamos ter medo do diabo, nós não precisamos ter medo de obras sobrenaturais. E muitos desses trabalhos de macumbaria, gente, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Satanás só pega em nós naquilo que Deus permite. Satanás tenta nos atacar, a gente tem que estar forte contra o diabo, nós precisamos de viver uma vida de oração, uma vida com Deus, mas se nós somos de Cristo, os demônios não têm mais força para tentar levar a nossa vida ou o que quer que seja. Cristo continua nos protegendo. Crente não tem medo de macumba. É assim que canta o corinho pentecostal. Iago, poderia falar um pouco sobre imutabilidade de Deus e encarnação de Jesus? Deus é imutável e Jesus é Deus, então a encarnação demonstraria algum tipo de mudança na pessoa de Deus? Ótima pergunta, mas que ótima pergunta, muito boa. Selinho, ótima pergunta aí, Toller. Deus é imutável, significa que seu caráter não muda, sua pessoa não muda, quem ele é não muda. Mas Deus, ele é relacional, e uma vez que ele entra na história, ele participa do processo histórico com a gente, não sendo surpreendido pela história, mas se colocando em relacionamento com homens que são históricos. A partir do momento que ele encarna, algo é adicionado à Trindade. Meu Deus, mas a Trindade tem tudo. Tem tudo. Mas Jesus passa a assumir um corpo físico. Quando ele passa a assumir um corpo físico, o caráter de Deus não muda, quem Deus é não muda, a pessoalidade de Deus não muda, mas o seu contato com a história, dentro desse fluxo, com começo, meio e fim desse lado da existência, passa a ter um elemento humano que não tinha na ontologia. Deus não mudou na sua ontologia, mas Deus mudou na sua economia. Essa é a linguagem que a gente usa na teologia. Deus não mudou em quem ele é, num sentido próprio, mas Deus passa a se transformar dentro da história. Então Jesus nasce, ele cresce, ele aprende a falar, ele anda, ele se desenvolve, vira um homem adulto e então morre. Existem mudanças em Jesus. Significa que Deus mudou? Não. Significa que no seu contato com a história, ele passou a se manifestar dentro do fluxo natural dos nossos acontecimentos.
acontecimentos. Ele muda na sua economia, no seu governo, esse é o sentido de economia, no seu relacionamento com esse lado da eternidade. Em sua ontologia, ele permanece o mesmo Deus. Qual o limite que devemos ter para usar a ciência como uma ferramenta e não como uma espécie de ídolo onde depositamos esperança e confiança inquestionável? Esse é um limite que existe em suas zonas cinzentas. A gente, como cristãos, entende que o processo científico é um processo positivo. Quando você tem ali, na teoria, o que significa o processo científico, você tem um processo maravilhoso. Eu testo alguns dados, eu coloco aquilo para revisão de alguns pares, eu chego a certas conclusões através de erros e falsabilidades. É um ótimo sistema pra gente chegar a certas verdades. Idolatramos a ciência quando achamos que esse processo não tem falhas e quando achamos que esse processo é o suficiente para responder tudo. Existem várias outras formas de idolatrar a ciência, mas desse lado de cá, como um não cientista, é assim que eu percebo. É quando a gente acha que o processo científico ele não passa pela queda, então pessoas podem falsear o processo científico, pode ter os mais variados vícios dentro das revisões de pares e das publicações acadêmicas. Muita coisa ruim pode aparecer com o nome de boa ciência, e nem sempre é. E também você pode achar que a ciência é capaz de explicar tudo, mas a ciência não explica tudo. Conhecimento científico não é todo o conhecimento que nós podemos ter sobre a vida. Você pensa, por exemplo, no conhecimento econômico. O conhecimento econômico não é um conhecimento científico. Informações de preço e de escassez são conhecimentos que se dão de forma rápida na sociedade, ao ponto de que não dá tempo analisá-los cientificamente e devolver essa informação científica para o mercado, por exemplo. Quando o preço de algo aumenta porque a escassez de uma matéria-prima aumentou, você tem ali um conhecimento que não é científico, mas que é fundamental para a existência. Conhecimentos relacionais não são científicos. A ideia de que sua mulher lhe ama, de que seu pai gosta de você, não são conhecimentos científicos, mas são conhecimentos fundamentais para você viver a sua existência, e são conhecimentos que para a sua vida diária são conhecimentos muito mais valorosos e importantes do que o conhecimento científico. Saber se minha mulher me ama, saber se meu marido me quer bem, saber se meus pais me aceitam, são conhecimentos relacionais muito mais importantes do que coisas que às vezes são discutidas na academia. Então, quando a gente acha que a ciência tem todas as respostas, e às vezes usa isso até para fazer pouco caso do relacionamento do homem com Deus, a gente tem aí claramente uma das formas de idolatrar a ciência. Iago, André Valadão levou católicos para ensinar na igreja dele. A pergunta é se nós podemos estar em comunhão com católicos, se sim, até que ponto isso pode chegar, etc. A gente pode ter algum tipo de relacionamento ecumênico com católicos no que diz respeito ao serviço público. Para mim, isso é um ponto pacífico. Nós vamos trabalhar pelo bem da sociedade, a gente vai trabalhar para produzir alguma coisa boa contra o aborto, a favor de uma questão, uma pauta moral comum a ambos, para mim tá tranquilo. A partir do momento que chega na questão de fé, de religião, de relacionamento com Deus, aí a gente passa da linha do que importa. Pra gente até poder ter um relacionamento público, uma cobeligerância entre protestantes e católicos, a gente precisa ter claramente o limite da fé e dizer, não, a minha fé vai até aqui, a sua vai até aqui, mas a gente pode juntos servir nessa ou naquela área. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente vai ter mais vídeos aqui no canal, então não deixe de se inscrever. Estamos quase chegando a 700 mil inscritos, olha que coisa maravilhosa. Então clica aí se você assiste esse vídeo e não se inscreveu ainda, assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.